vou conversar hoje com vocês sobre adolescência e principalmente sobre puberdade. O Brasil, nós temos uma população de 36 milhões de adolescentes, que representam 18% de uma população total. E quem são esses adolescentes? Esses adolescentes são crianças num processo de transição, de mudanças a caminho da vida adulta, né? Então, tem necessidades básicas, que nós chamamos as necessidades fundamentais da infância e da adolescência, que são nutricionais, são emocionais, são sociais, e nós vamos dar uma geral hoje sobre esse assunto. Nós poderíamos dividir os marcos dessas necessidades em 3 grandes grupos, que seriam físicas ou corporais, emocionais ou intelectuais e sociais. E para uma criança crescer de uma maneira saudável, é necessário que essas condições estejam perfeitas ou o mais perfeitas possíveis dentro da sociedade. A adolescência é um período, então, da transição, é esse período entre a infância e a vida adulta. E quais são as principais características? Primeiro, os impulsos do desenvolvimento físico, mental, emocional e social, né, que são todos determinados pelo desenvolvimento cerebral. E, por outro lado, os esforços de cada indivíduo em alcançar os objetivos, as expectativas da sociedade em que ele vive. A adolescência ou a puberdade se inicia com as mudanças corporais e terminam quando o indivíduo consegue consolidar a sua personalidade e está integrado à sua sociedade. Então, se nós colocarmos como uma fase de vida, a adolescência compreende 20% do período do ciclo de vida de um indivíduo, se considerarmos uma média para uma população brasileira de 70 anos de idade. Então, durante 20% da vida desse indivíduo, essas transformações estão acontecendo. É importante diferenciar limites cronológicos, porque as definições cronológicas da adolescência variam. Então, a Organização Mundial de Saúde considera o período entre 10 a 19 anos, a ONU, Nações Unidas, considera o período de 15 a 24 anos, porque engloba os indivíduos considerados jovens adultos, que são os adolescentes que já estão, por exemplo, na universidade, ou servindo um serviço militar, ou entrando, né, na sociedade de uma maneira geral, como aprendiz, às vezes, de vários empregos e trabalhos. O Ministério da Saúde do Brasil considera um indivíduo entre 10 e 24 anos. O Estatuto da Criança e Adolescente, que é um marco legal brasileiro, no seu artigo 2, determina que adolescente é um indivíduo entre 12 e 18 anos, com exceções. O conceito de menor ou menoridade é até completar 18 anos, e a maioridade penal pela lei brasileira é a partir dos 18 anos. Por outro lado, o adolescente entre 16 e 18 anos tem um voto opcional, né? Então, atualmente se determina adolescência e juventude como um conceito mais amplo que compreende os indivíduos entre 10 e 24 anos de idade. Mas então, o que acontece durante esse período? A puberdade é um fenômeno biológico, faz parte das mudanças do corpo em tamanho, forma, função de todo o sistema corporal. E isso é devido à estimulação do que nós chamamos eixo cerebral,
que é o hipotálamo, passando por uma glândula importante que todos temos no corpo, chamado hipófise ou pituitária, que libera hormônios para todo o resto do corpo e, com isso, vai estimulando as mudanças que vemos na puberdade. É importante saber que isso é um processo contínuo. Quando começa, ele se prolonga até terminar esse processo, mas pode ser interrompido, principalmente por causas nutricionais, ou problemas de estresse, ou problemas ambientais, que nós veremos a seguir. Temos dois grandes fatores, os internos, que é o que nós chamamos o biológico, o genético, o hereditário, e os fatores externos, que são justamente os fatores ambientais. Então, em resumo, existe um aumento da velocidade de crescimento, o que nós chamamos o pulo de altura desse adolescente, existe um aumento da velocidade do ganho de peso, que é o ganho ponderal, o que nós chamamos também o pulo de peso, a mudança da composição corporal, principalmente do que nós chamamos a massa gordurosa ou adiposa e a massa muscular nos meninos, né? O desenvolvimento das características sexuais secundárias nas meninas, mamas, pelos pubianos, nos rapazes, a genitália, e o principal do fenômeno da puberdade, que é o estabelecimento do padrão da ovulação nas meninas e da espermatogênese nos meninos, que vai determinar, então, o potencial para a fecundação. É importante determinar que esse fenômeno é devido a todas essas mudanças hormonais, mas que com um componente nutricional da maior importância e principalmente um componente que nós chamamos de adaptação ao estresse. O que está acontecendo no contexto daquela adolescente em transformação? O que está acontecendo no ambiente? Não só na família, mas na escola, o que ele faz, o que ele participa, o que ele vivencia. Porque tudo isso tem a ver com o que nós chamamos moduladores cerebrais. Nesse período, o adolescente está construindo a sua imagem corporal e, com isso, a sua autoestima. Eu gosto de mim, eu gosto do meu corpo, ou eu não gosto, né? Então, coloca defeitos, não me acho que sou bonito, eu não me acho que meu nariz está grande, a minha forma... Enfim, ele não vai ficando satisfeito consigo mesmo, né? Nesse período também tem todo o desenvolvimento da sexualidade, que passamos por 3 grandes fases do despertar, quando o adolescente está no início da sua puberdade, na mudança corporal, do experimentar e depois, então, do decidir e do escolher. Então, esse adolescente, ele não vive num vácuo, né? Ele vive num meio e ele interage com esse meio. E por isso a importância dos marcos, das necessidades e das condições favoráveis durante esse desenvolvimento. Então, vamos falar um pouco sobre essa progressão da puberdade nas mulheres, né? No sexo feminino. As meninas começam o desenvolvimento em torno de 10 anos e meio na população brasileira. Ela passa primeiro por um fenômeno que nós chamamos da telarca, ou desenvolvimento mamário, a seguir da pubarca, ou desenvolvimento de pelos pubianos, até ela chegar à menarca, que é a primeira menstruação. E, geralmente, a população brasileira, a menarca ocorre em torno de 12 anos e meio, 12,8 anos. Para isso, existe todo um pulo de altura, que é o estímulo do crescimento, o aumento da velocidade de crescimento, que na menina acontece em torno de 12 anos. E o término do crescimento é em torno de 15, 16 anos. É sempre importante lembrar que a menina, né, ganha mais massa gordurosa do que massa muscular.
O desenvolvimento, a progressão nos meninos, né, também tem a mesma progressão, mas ele começa um pouquinho depois, em torno de 11 anos e meio, 12 anos e meio, ele faz esse desenvolvimento genital progressivo, também chamado pubarca, é o crescimento de pelos pubianos, até ele atingir o que nós chamamos a espermarca, que é a primeira ejaculação. Essa primeira ejaculação acontece em torno de 14, 15 anos. O menino ainda passa pela mudança de voz, em torno de 14 anos e meio, que é a influência dos hormônios, os androgênios, da testosterona. Ele faz esse pulo de altura em torno de 13 anos e meio, 14 anos, e o término de crescimento é um pouquinho mais tardio do que as meninas. Nos meninos acontece em torno de 18, 19 anos de idade. Os meninos ainda têm mais pelos faciais, o que nós chamamos de barba e bigode, e mais massa muscular, que compõe a força muscular do sexo masculino, que também é um componente hormonal dos androgênios, dos hormônios. Então, todos esses fenômenos são determinados pela produção dos hormônios, né? Então, esse é um resumo que vai acontecendo até a adolescente estar preparada para ter a sua primeira relação sexual e aí o potencial da gravidez na adolescência. Nós estamos falando então de uma chuva, como nós falamos, de hormônios, né? Não só os gonadotróficos que vêm da hipófise, né? Então, aqui está uma lista de todos esses hormônios, mas a ação desses hormônios, principalmente nas gônadas femininas e nas gônadas masculinas. Então, são os ovários e os testículos que vão permitir que exista, então, a ovulação e a espermatogênese. Existem outras glândulas, principalmente a tireoide, no pescoço, que regula o metabolismo, inclusive se nós sentimos calor ou frio durante o dia, e as glândulas, os hormônios produzidos pela suprarrenal ou adrenal, que vão influenciar o crescimento de pelos, tanto no sexo feminino quanto no sexo masculino. Existe também o fígado, que tem uma função muito importante, principalmente no metabolismo do hormônio de crescimento. Então, sempre saber que são 4 eixos principais de produção dos hormônios: o eixo gonadal ou gonadotrófico, o eixo adrenal, que faz o crescimento dos pelos, o eixo tiroidiano e o eixo somatotrófico ou do crescimento ósseo. Existem várias modalidades e principalmente ao que nós chamamos assincronia de maturação. Então, por exemplo, um adolescente de 15 anos não é igual em todos os lugares, né? O corpo humano tem uma variabilidade em relação ao meio externo. Então, resumindo, a puberdade é variável de indivíduo a indivíduo, ela é progressiva, ela é dinâmica quando ela é saudável e ela não é imutável. Problemas como o estresse, problemas como nutrição, podem afetar a velocidade de crescimento do indivíduo. E quero também ainda mencionar a importância do crescimento cerebral. O que está acontecendo, né, na mente? Por que todas essas reações, inclusive comportamentais? Existe toda uma maturação cerebral e também do que nós chamamos da massa branca ou a massa cinzenta, né, dos neurônios, na produção do que nós chamamos neurotransmissores, que vão fazer todo esse estímulo hormonal. Então, um exemplo, o crescimento cerebral se dá de trás para frente e a importância do que nós chamamos crescimento do córtex pré-frontal, que vai fazer o desenvolvimento principalmente cognitivo, né? Por que o adolescente
tem esse estímulo, inclusive, ao aprendizado, à curiosidade para o mundo externo. Então, um exemplo de uma fotografia de uma menina de 5 anos até ela se tornar uma pessoa adulta, e nós podemos ver como esse crescimento cerebral se dá principalmente em função do aumento do córtex pré-frontal. Tudo isso vai determinar as mudanças emocionais ou psicológicas durante a adolescência. É a busca de si mesmo, quem eu sou como homem, como mulher, a separação progressiva dos pais, a busca da independência e da autonomia, a época de questionamentos, de crises, de conflitos, que faz parte do conflito geracional, e essa busca de independência para o adolescente saber quem ele é e neste grupo social. E, lógico, temos toda essa interação com o mundo que ele vive, o contexto que ele vive. Então, é muito característico durante a adolescência essas atitudes reivindicatórias, a rebeldia, a crise, os confrontos com a realidade, mas também o adolescente busca coisas novas, né? Os esportes chamados radicais, participação em atividades da sociedade, principalmente o que nós chamamos o protagonismo juvenil, quer dizer, ele é proativo naquele meio social, mas para isso ele precisa também o apoio de seus pais, o apoio da sociedade para ele se tornar um adulto integrado. É importante, então, perceber a influência da mídia, né? A influência, inclusive, das redes sociais e digitais e o adolescente como alvo, inclusive, dessas mídias como consumo. Concluindo, a puberdade, então, é o resultado de 4 grandes interações complementares, os aspectos biológicos, os fisiológicos, os comportamentais e a adaptação à sociedade ou ao estresse ambiental em que ele vive. Então, é sempre importante entender essa dinâmica que acontece durante esse período da adolescência. Então, concluindo, o período é um período importante, vital no ciclo de vida, inesquecível porque marcante para qualquer indivíduo, mas é sempre importante considerar os fatores hormonais juntos com os emocionais, junto com os sociais, quer dizer, e os familiares, o que está acontecendo na vida do adolescente. Todo indivíduo humano procura o seu equilíbrio, procura a sua integração, procura o que a gente chama homeostase, o ser saudável. Ninguém quer ficar doente, todos querem ser saudáveis. É isso que nós buscamos durante a puberdade.